Pan é dia de a gente falar de educação. E quando o assunto é educação, esse cara tem que estar aqui com a gente. Marcelo Lima, bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Eloy, bom dia, estudantes. Ô, Marcelo, normalmente a gente está acostumado a conversar diretamente com os estudantes, né? A galera que está aí nos 17, 18, 19 anos, mais ou menos. Mas hoje a gente vai abordar um outro lado da história que você chamou a atenção para isso, eu achei super legal. O pessoal que já passou desta idade, né, um perfil diferente, mas que ainda está querendo se qualificar. O que você acha disso? É um cenário que a gente está vendo e eu acredito, aí você me ajuda nessa, que está ficando até mais frequente agora, né? Sim, Eloy, é um cenário que a gente está vendo que ele está sendo cada vez mais frequente, que são estudantes acima de 24 anos, lá na faixa dos 30, querendo começar uma graduação. Então isso mostra que é super importante você ir em busca de qualificação independente da idade, né? Não é porque você passou daquela idade dos 18 anos de entrar tradicionalmente no ensino superior, numa faculdade, que você perdeu a sua chance. Muito pelo contrário, muita gente tem procurado tanto se qualificar quanto às vezes fazer uma segunda graduação para mudar de carreira. Muita gente tem questionado também a sua própria carreira e considera que você fazer uma outra graduação, já que você tem mais experiência e você se encontrou numa outra área, é o movimento correto para se fazer nessa fase da vida. É interessante isso, né, Marcelo? Porque às vezes o pessoal fica mesmo nessa, né? Tipo, já perdi a minha chance. Não, tem chance, sempre tem, né, Marcelo? E esse outro ponto também é interessante que você falou. De repente, tipo, ok, né, fez lá a sua graduação na faixa que a gente está comentando aqui, lá dos 18, 17, 19 anos, foi para a profissão que ele se formou e aí, tipo, não é bem isso que eu queria, achou uma outra oportunidade, uma outra carreira, beleza, sempre é tempo, né, Marcelo? Sempre dá para começar e para se atualizar nesse caso, né? Sim, você pode tanto usar a graduação para você transicionar sua carreira, né? Você começar uma nova jornada, porque tem muita gente nesse movimento, tá? Quanto você também usar para cunho pessoal. Eu sou formado numa determinada profissão, só que eu tenho a curiosidade de exercer uma outra atuar numa outra área, e tudo, né? Mais. Às vezes não é nem profissional, de conhecimento mesmo. Eu, por exemplo, sou formado em administração de empresas. Depois eu fiz comércio exterior. Depois eu fiz marketing. E fiz filosofia, que não tem necessariamente nenhuma dessas teoricamente vertentes, nada a ver com as outras. Mas né? eu adoro filosofia, por estudar, pelos papos com os amigos, e fui querer saber mais, ao invés de fazer ler um monte de livro sem uma orientação pedagógica, resolvi fazer uma graduação. E agora, recentemente, me matriculei em pedagogia. Estou acima dos 40 fazendo uma outra graduação agora de pedagogia. Pode falar com conhecimento de causa, né, Marcelo? Então, você acha que esses são os principais fatores ou tem mais algum que você acha que está impulsionando essa nova tendência? O conhecimento, de repente mudança de carreira ou mesmo, né, tentando uma graduação? Essas são as principais características, vamos dizer, desse público? Quando a gente conversa com o pessoal, esses os principais fatores que eles colocam. E é importante o ouvinte entender que esse não é um movimento isolado. O último censo do MEC de 2022 mostra que pelo menos 20% dos estudantes universitários têm acima de 30 anos. Então é um movimento cada vez mais crescente e que mostra essa realmente tendência de mercado, e as faculdades estão se adaptando para isso, para receber esse público. Isso é importante. Aliás, dentro desse tema, eu acredito que para esses estudantes tem alguns desafios adicionais, né? Eles são mais maduros. E durante esse processo de graduação, o que você acredita que é assim, para eles é sempre tem um pontinho a mais ali de dificuldade, entre aspas? O principal barreira que os estudantes acima dos 30 nos colocam é um preconceito deles mesmo em relação à idade. Falar, poxa, eu vou estudar ali, vou entrar agora numa sala de aula com um monte de gente jovem, vão me considerar o tiozinho da sala. Tem sempre essa questão. Mas, não é assim que as coisas acontecem. Sim. Os estudantes mais velhos, eles têm mais bagagem até para contribuir. Então, quando a gente fala do presencial, essa troca é muito legal e os estudantes, eles respeitam muito e escutam até um profissional que já está no mercado de trabalho. Verdade. Então, esse profissional que agora com 30 anos ou mais resolveu entrar na faculdade,
ele que paga a sua própria faculdade. Sim. Então é um cara que ele está mais comprometido com a educação. Verdade. Então é um cara que ele vai ali, ele normalmente é um dos mais interessados, porque é ele que paga, né? Não tem ajuda da família. Ele sabe muito bem quanto custa aquilo no final do mês, né? E ele sabe que ele vai conseguir aplicar na sua profissão. Então, ele sabe também que quando formado, ele vai aumentar de salário, porque as oportunidades acabam se abrindo na própria carreira que ele está cursando. Então, é muito bacana porque os estudantes mais velhos, eles contribuem para o ambiente de sala de aula e os estudantes, por sua vez, também injetam ali um monte de conhecimentos mais novos, de tendência, que ele acaba levando e utilizando isso na sua própria profissão. Olha, a nova geração não pensa assim como vocês estão falando nessa sala de reunião corporativa, porque eu tenho conhecimento de causa e conheço os estudantes agora de 18 anos. Lá, né? Exato. Eu acho que esse ponto que você colocou também é legal, né, Marcelo? Porque realmente o pessoal às vezes fica tipo, você é o tiozão da classe. Não, hoje, inclusive, a turma mais nova que está na faculdade, que está fazendo a graduação, tem essa visão diferente, né? Porque quando nós éramos adolescentes, era uma outra história. Mas as coisas mudaram e mudaram de uma forma muito positiva. Então, eu acho que isso que você colocou aí, Marcelo, é um ponto, na verdade, que poderia ser considerado como uma dificuldade. Tá aí, ó, você que tá, né, nessa faixa, não é uma dificuldade, não. Muito pelo contrário, viu? E, Eloy, é bom sempre lembrar que existe sempre o EAD. Sim. O EAD ele não precisa estar numa sala de aula fisicamente, necessariamente livre desses preconceitos que ele mesmo tem. Então, ele pode, na verdade, estudar em casa, ter ali as interações com o tutor e tal, mas ele tem uma jornada um pouco mais livre. Então, tem para todos os gostos. Tem aquele que busca a interação com essa nova geração que está vindo, e o pessoal que não, prefiro realmente ter ali uma jornada mais individual, mais isolada, vou fazer um ensino à distância. Então tem para todos os gostos. Até porque eu acho que também tem um outro ponto que também acho que pesa um pouco, né, para o pessoal dessa faixa, que é o fato como você colocou, eles já trabalham, eles já têm seus compromissos, são eles que bancam as histórias todas, né? Então acredito que nesse caso o EAD talvez seja uma solução até no sentido de disponibilidade de tempo mesmo, né? A famosa flexibilidade. Isso. Sim, o EAD ele consegue fazer com que o aluno ele tenha o seu próprio sua própria programação, Cria sua própria lá o seu rotina, horário, né? E vai estudando ali de acordo com a sua disponibilidade de tempo. E a gente, a semana passada, estava falando justamente sobre isso, né? Do EAD, do híbrido, daquela coisa do semipresencial. Também é uma alternativa. De repente, você consegue se programar, né? Você tem lá o seu trabalho tem os horários, né? Normalmente são horários mais corretos, como é que eu vou dizer assim, mais exatos, entre aspas, né? E aí você, de repente, consegue fazer uma parte EAD, uma parte presencial, até porque, só para reforçar, é uma coisa que a gente sempre fala, né, Marcelo? Mas a presença física lá no campus, o contato com essa turma toda, isso é muito legal. Além da experiência, como você colocou, que esse aluno pode levar para o resto da turma lá, né? Agora, Marcelo, se a gente falar de flexibilidade, desenvolvimento, mudança de carreira, como você colocou, a gente tem que falar do nosso parceiro, que é o FBRA, que é aqui de São José dos Campos e que tem tudo isso e mais um pouco, né? Exatamente. A UFBRA ela tem a sua diversidade de modalidades. Então você pode tanto cursar o presencial ali no centro de São José dos Campos, são mais de 16 cursos. Eu digo mais porque estamos quase lançando mais 2, né? Vamos completar 18. Tem o semipresencial também, disponível em algumas cidades. Em São José dos Campos é uma das cidades que tem o polo para abrigar o semipresencial, e tem o ensino à distância. São diversas cidades no Brasil inteiro que tem mais de 12 mil alunos matriculados no Brasil estudando no UFBRA, que é uma faculdade aqui da região de São José dos Campos. A sede fica aqui em São José, então o aluno aqui da região ele tem essa possibilidade de estudar o presencial e ele pode começar a qualquer momento. A gente sempre fala isso, o presencial eu tenho que esperar um pouco. Não. Você pode, a qualquer momento que você decidiu fazer a sua graduação, vai lá no campus do UFBRA, conheça. A gente sempre fala para visitar, para você sentir que você, ali o ambiente que você vai estudar, né? É tão legal sentir essa energia. Procura o professor Alexandre, que é o reitor da UFBRA, ele vai te receber de braços abertos, vai mostrar o campus para você. Eu tenho certeza que você vai conseguir uma condição super especial, porque a UFBRA, além de ser
a faculdade com nota 5 no MEC, nota máxima, são as menores mensalidades da região. E aí hoje é um ótimo dia para você ir lá conhecer a UFBRA, porque além de tudo isso que o Marcelo já falou, hoje, se você for lá na UFBRA até às 4 da tarde, conversa lá com o professor Alexandre, e além do preço que já é super legal, tem um descontinho extra, né, Marcelo? Anota o endereço aí, fica na rua Dosane Ricardo 335, no centro aqui de São José dos Campos. Ou então, se você quiser, já pode acessar o site também, ufbra.com.br. Já dá para você acessar agora, já dá uma olhada. Agora, eu acho que esse ponto é importante, né, Marcelo? Você colocou alguns pontos assim que eu considero que são essenciais dentro desse perfil de público. E eu acho que essa é a principal diferença entre os estudantes mais jovens que estão seguindo, né, digamos assim, o roteiro normal da vida, né, entrando na faculdade, nessa faixa, e o pessoal que já passou dos 30, como a gente está comentando. Acho que a motivação deles é um pouco diferente, mas segue muito na linha do que você falou. Pode ser o cara que está querendo mudar de profissão ou está querendo se especializar até para melhorar, né, o rendimento no final do mês. Essas motivações seguem mais ou menos por esse caminho mesmo, né? É isso aí. O pessoal ele sempre pensa em como que ele consegue ganhar mais, né? Então eu estou ali no meu mercado de trabalho, ali na minha mesa, eu falo, poxa, como é que eu consigo receber mais salário? E a gente tem pesquisas que mostram que o estudante com diploma de ensino superior ganha até 2,5 vezes mais do que um estudante só com diploma de ensino médio. Então estudar, se qualificar em busca de mais conhecimento, é um investimento que você faz em você que ninguém tira. Exatamente. Então a gente sempre fala, cara, se você quer realmente crescer, mudar de vida, dar uma condição melhor para sua família, a educação é o melhor investimento que você pode fazer, porque é em você mesmo. Perfeito. Ô Marcelo, para a gente só fechar o nosso papo de hoje, de repente ainda tem o pessoal, né, que fica meio na dúvida mesmo. Afinal de contas, a gente até entende, porque é correria mesmo, o cara tem o trabalho, aquela coisa toda, os pontos que a gente colocou aqui também. Perdi minha chance, passou da minha época. O que você pode dar de conselho para essa turma? Tipo, não passou, né, Marcelo? Acho que esse é o principal conselho. Não passou, né? O que você pode falar para esse pessoal que está acompanhando a Jovem Pan agora? Não ficar na inércia, não fique parado. Vá em busca de mais conhecimento em relação ao curso universitário, qual é a melhor modalidade para você, qual é o curso que mais tem a ver com você. Se você está buscando crescer de carreira, pega um curso que tem a ver com o que você já está trabalhando, que você vai ali se qualificar e vai ter um diploma, né, de ensino superior. A gente sempre fala, visita a faculdade, conversa com professores, conversa com os profissionais já formados nessa área, e se você já trabalha, vai até o seu RH e conversa com ele. Porque normalmente você tem um convênio que poucas pessoas sabem que a própria empresa já fez com as instituições de ensino da região, e você às vezes tem ali um grande incentivo, inclusive pode até ter incentivo do governo. Você pode conseguir uma bolsa do ProUni, você pode conseguir uma bolsa do FIES, você pode estar apto para entrar via SISU nas universidades federais. Então tem um monte de possibilidades alternativas para você entrar no ensino superior que poucos conhecem, porque o nosso sistema não é feito para educar o aluno do ensino médio para o ensino superior. É primeiro levar para o mercado de trabalho. Então, se você já passou por essa etapa, agora olhe com carinho para a sua graduação, porque vale a pena. Perfeito, de repente você tem aquela condição, né? Tô meio parado, tô meio estagnado aqui na minha profissão, não sei o que eu vou fazer. Tá aí, faz uma graduação, porque o resultado é confirmado, Marcelo. 2,5 a mais é o salário de uma pessoa com formação. Exato. Perfeito. E uma coisa que a gente sempre fala nunca vi ninguém ficar mais burro porque fez curso. É verdade. Né? Então, você ali, além de ter essa possibilidade de ganho a mais, você tem um ganho de capital intelectual que ninguém tira de você, e você vai ser reconhecido com seus amigos, na sociedade, como um cara que tem ali um conhecimento e vai ser mais respeitado. Você vai ver que as pessoas vão te olhar de outra forma. Fechou, é isso aí. Educação é sempre bem-vinda. Marcelo, falando nisso, o nosso tempo terminou, passou, que é uma beleza, né? Semana que vem, quarta-feira, estou esperando você mais uma vez para a gente falar de educação aqui na Jovem Pan. Combinado, Eloy. Até a próxima quarta-feira. Valeu, um abração, Marcelo. Abraço. Rock and Pop Jovem Pan.